Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h47. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, amigos da Rádio City, ouvintes do nosso programa que volta ao ar, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, debatendo os principais assuntos da nossa região e do nosso país também, quiçá no cenário internacional. Estamos a postos mais uma vez com o nosso time de comentaristas para informar e debater da melhor forma possível os temas da nossa pauta de hoje. Para tanto, apresento o comentarista de toda quarta-feira, empresário e advogado, João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E hoje estreando na bancada do Bom Dia Rádio City, o médico Ricardo Camilo de Almeida, médico patologista, especialista em anatomopatologia, cidadão participativo. Bom dia, doutor Ricardo, bem-vindo à bancada do Bom Dia Rádio City. Bom dia, Zé, bom dia, João, é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero poder contribuir com todos, é sempre muito alegre para mim poder participar. Então, eu estava até comentando com o João fora do ar, Ricardo e João, que é importante você viver o dia a dia da sua cidade, da sua região, do seu país, enfim, exercer a cidadania e poder ter esse processo aqui de dialético, de gerar ideias, debater, concordar, discordar. Isso é muito saudável sempre, né, João? Não, sem dúvida. Hoje em dia a sociedade cada vez mais tem que atuar e se mobilizar para defender suas causas, defender o que vê necessário, não só ficar na mão das autoridades. A sociedade inteira tem que se mobilizar sempre, ainda mais num processo como nós estamos no Brasil, de mudanças tão radicais e tão grandes, em épocas políticas como estamos também agora, épocas de turbulência econômica. É fundamental a sociedade estar sempre interagindo. Ok. E, Tiago, vamos ajudar aí o pessoal a ficar por dentro do que nós vamos debater no nosso programa. Quais são as principais manchetes desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016. Disputa mais que quente no Guarujá. Homem atira em frente à produtora de marketing político. No Breu, Avenida Francisco Glicério em Santos ficará no escuro por mais de um mês. E MP determina que governo integre SAMU e resgate dos bombeiros. Então, primeiro tema da pauta diz respeito à violência atrelada à política, mais uma vez no Guarujá. Por favor, Tiago. Um desconhecido pilotando uma moto efetuou disparos de arma de fogo em frente a uma produtora de marketing político localizada na Rua Ézio Gama, no bairro Jardim Boa Esperança, em Vicente de Carvalho, no Guarujá, na madrugada de ontem. No momento dos tiros, um administrador e um produtor musical, sócios desta empresa, se encontravam no local. Eles realizavam a gravação de uma propaganda política quando escutaram os estampidos. Segundo o produtor musical, ele ouviu 3 tiros, mas apenas 2 projéteis atingiram a fachada do estabelecimento. Imagem de uma câmera de segurança mostra um homem passando de moto pelo local e atirando com o veículo em movimento. Então, já tivemos aí o assassinato do candidato a vereador Celso do Transporte no mês passado. Tivemos já um crime que ainda está em processo de elucidação, já avançou bastante na investigação, do ex-secretário de governo Ricardo Joaquim. O vereador Romazini também assassinado no Guarujá. Quer dizer, o assunto não é novo, João, e essa relação da violência com a política, né? Crimes e assassinatos nos assusta bastante. Muito. O Guarujá, principalmente, o Guarujá teve um ex-prefeito preso por assalto a banco. Nós tivemos muitos problemas no Guarujá e temos constantemente problemas no Guarujá com essa questão da mistura da política com o crime, que no Brasil inteiro ocorre, mas em alguns lugares aflora talvez um pouco mais. Infelizmente o Guarujá, eu comentei ontem com um amigo meu, Guarujá era para ser a melhor cidade de todo o litoral do estado de São Paulo. Já foi considerada a nossa pérola do Atlântico, já foi considerada o lugar mais, um dos melhores lugares sem dúvida nenhuma, e infelizmente ela foi contaminada, isso não agora, mas há muitas décadas, Guarujá foi contaminada por uma bandidagem sem fim, infelizmente.
E essa bandidagem está na política, está na polícia, está nos empresários, está na sociedade enraizada, porque o grande problema no Brasil é esse crime organizado. Acho que uma das poucas coisas organizadas no Brasil é o crime, infelizmente, hoje em dia. E a punição é muito branda, normalmente. É difícil pegar, porque a polícia dispõe de poucos artifícios, pouca infraestrutura para poder realmente ir atrás e conseguir descobrir. É muito difícil a situação da polícia no Guarujá, e é uma sociedade muito corrompida, infelizmente. Nós temos isso aqui também em Santos, temos no Guarujá, temos em São Vicente, no litoral todo, sendo o Brasil afora. Você viu Baixada Fluminense no Rio de Janeiro? Então, é isso que eu ia chegar. Mais de uma dezena de assassinatos. Vai chegando num ponto que perde-se o controle até disso e se elimina o outro candidato de uma forma mais rápida, né? Não é muito político, já virou realmente algo que nós estamos chegando num momento perigoso no Brasil. É realmente inacreditável o que nós chegamos, ao ponto que nós chegamos. A bandidagem está enraizada. Esse crime organizado está em todos os aspectos da sociedade. Está no judiciário, está no legislativo, está no executivo, está nos empresários, está em toda a sociedade, está enraizada realmente. E a gente tem um trabalho muito grande agora, como se viu em certos países como a Colômbia, com as Farc. Nós estamos vendo na Venezuela, nós vemos em vários lugares do mundo uma contaminação muito grande, e isso que é o crime organizado, é a contaminação da sociedade pelo crime, em todos os aspectos, e cada vez mais a gente está vendo isso, infelizmente. Camilo, dentro desse contexto, né, eu lembro de um filme muito famoso dos anos 80, se é que eu me lembre, chamado Ligações Perigosas, né? E nesse caso nem até o pessoal, me parece, profissional que está prestando serviço para o candidato, mas mesmo assim a intimidação, essa proximidade que o João ele deixou aqui muito bem desenhada do crime organizado com a política, que é o grande problema. Perfeito, esse ponto ia chegar. Nesse caso, na verdade, não houve um crime, assim, não houve um atentado. Um atentado. Eu acho que, na verdade, isso, a pessoa quis dar um recado, tá querendo intimidar. De repente, quem estava ali, as pessoas que estavam ali, estão incomodando em algum aspecto. Eu acho que toda violência precisa ser explorada. O que motivou? A polícia, ela tá sempre muito atenta a isso, mas o problema é a falta de punição. Eu vejo casos recuando. Ainda está em aberto, até o médico legista faleceu, que é o caso do Celso Daniel. O caso do Celso Daniel. É rumoroso esse caso, voltando à tona. Toda vez esse morto, entre aspas, volta a levantar do caixão para vir assombrar a política nacional. Então, até tinha a questão, né, que até os adversários políticos de um partido que está envolvido nessa questão aí, não o partido, mas pessoas da cúpula desse partido, a gente não pode criminalizar todos, evidentemente, não dá para generalizar, mas falavam que o PT sempre explorava essa questão da morte de alguém, de um movimento social, de uma comunidade, não é? Para poder gritar na mídia e tudo mais. Agora nós temos uma inversão completa, né? Como os papéis se inverteram, né, Ricardo? Perfeitamente. Eu acho que a violência inesperada, a violência covarde, quando a pessoa não tá, isso comove, isso mobiliza, isso causa esse clamor por mudança. E eu acho que esse aspecto é que está sendo explorado no Guarujá em relação à parte política. E como o João bem colocou, né? É uma forma muito mais fácil de eliminar qualquer tipo de adversário, óbvio. O cara não vai levantar para vir reclamar. O que você colocou, ou o que você colocou até, ameaçar às vezes é mais interessante até do que eliminar. Verdade. Né? Então parece bem uma forma de ameaça mesmo. É uma forma de amordaçar, né? Você tenta, aquilo tá incomodando e você de alguma forma fala, olha, fica no seu cantinho que senão vai ficar pior. Então, essa produtora com certeza tá gerando conteúdo para um dos candidatos, o conteúdo não tá agradando as pessoas e, puxa vida, né? Você sabe que também, sem querer filosofar muito, quando eu penso no que foi citado aqui,
a questão da violência, da falta de segurança, desse atrelamento da política com o crime. Eu me lembro de uma música que é muito conhecida, chamada Faroeste Caboclo. Aí eu também penso agora que a força de segurança está no Rio Grande do Sul, antes um estado que era um modelo, não era um paradigma de gestão no país, de qualidade de vida, né? Porto Alegre hoje com a Força Nacional de Segurança, vejo Natal também, a capital do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, que é onde eu passei minha lua de mel, né? Que lá eu estava muito animado, então me confundi. Capital do Rio Grande do Norte, já com essa questão aí da violência descontrolada, e um contraponto agora a paz, a pacificação. Quem vê a série Narcos e sabe o que representa nas Farc, em termos de ocupação do território, né? A pacificação da Colômbia, quer dizer, quanto eles evoluíram no sentido contrário, hoje Bogotá chega a ser uma cidade modelo, e quanto o Brasil regrediu. Isso é muito triste. O Brasil tá chegando num ponto que ninguém aguenta mais a violência, ninguém aguenta mais o que está acontecendo, e isso reflete muito a política, essa política rasteira que foi utilizada até agora, e cada vez mais que o dinheiro compra tudo. O doutor Ricardo colocou agora perfeitamente em relação ao caso Celso Daniel, que vai cada vez mais aflorando, né? É um crime que parece tão antigo, parece que já foi elucidado, e não foi elucidado coisa nenhuma, e isso contamina todo o cenário. É realmente assustador. Carlos, para concluir rapidamente, estamos quase aí no horário político. O que eu posso acrescentar nisso daqui é que eu acho que a crise econômica vem de encontro ao aumento da violência. Eu acho que a falta de organização, de se ter uma gestão, como bem colocou o João e você, Zé, de como lidar com as coisas, causa esse retrocesso. O Brasil parece que não planeja, vive o dia a dia, o que dá para fazer hoje, o que temos para hoje, e vai levando do jeito que dá. A falta de planejamento, a falta de um investimento coordenado é que acaba resultando nesse tipo de desmando, né? E que nós estamos vendo em todas as áreas do Brasil. Ok, bom, nós vamos fazer uma pequena interrupção para a transmissão obrigatória do horário eleitoral gratuito. Em 10 minutos estaremos de volta com o Bom Dia Rádio City, aqui Zé Torquato, Thiago Ferraz, nossa equipe já composta, os comentaristas João Vilela e Ricardo Camilo. Daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Um abraço e até daqui a pouco. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com mais uma edição do Bom Dia Rádio City. Retomamos aqui a nossa transmissão pós-horário eleitoral gratuito, transmissão obrigatória das 7 às 7h10. Vamos ao vivo até às 8 da manhã aqui, Zé Torquato, na bancada os comentaristas João Vilela, que é empresário e advogado, e o médico Dr. Ricardo Camilo de Almeida. Thiago Ferraz também conosco. E Thiago, eu quero convidar as pessoas a participarem. Eu vou pedir já a sua ajuda para o próximo tema aqui do nosso debate, situação das balsas e estradas também. Só quero dizer que o ouvinte pode interagir conosco, participar pelo WhatsApp 991406444, 991406444, telefone novo, WhatsApp novo, telefone fixo 21045410, 21045410, ou facebook.com/. Bom Dia Rádio City, curta a nossa fanpage. Tiago, e estradas e balsas, tudo certo por aí? Vamos ver. Balsas e estradas. Vamos lá, Zé. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas está em operação e o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 1 hora, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também. Já nas estradas, sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5. Lembrando que o sistema Anchieta Imigrantes está com um sistema lento, né? Somente na chegada a São Paulo, pela Anchieta do quilômetro 13 ao 10, que já é de praxe todas as manhãs, né, Zé? Então, só colocar uma matéria que até tá rolando aí nas redes sociais, naqueles grupos de WhatsApp, teve muita informação inconsistente, mas tem coisas também que já na reflexão, e tem até o embasamento
aqui já científico, o Núcleo de Pesquisa Hidrodinâmicas da Unisanta, constatou que a probabilidade de ocorrência de ressacas a partir da tarde de amanhã, não é? Nós temos aí um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, já causando vendavais no sul, e a ressaca, muito embora a previsão não seja de uma ressaca tão forte quanto da última vez, das últimas ocasiões, não é? O pessoal da Ponta da Praia está em alerta. Tá em alerta, e eu morei muitos anos na Ponta da Praia, bem naquela região, bem próximo àquela região, e sempre teve algumas épocas que realmente o mar invadia de uma forma muito violenta. E é uma tendência, né? No mundo inteiro, cada vez mais a natureza se revolta pelo que é feito com ela. Tem como se defender, até tem, mas é caro. É difícil, você vê que não foi só na Ponta da Praia, né? A devastação veio grande, desde ali das Palmas, toda a região foi assolada por ondas muito fortes, maré alta, e o que eu acho incrível, assim, a gente se preocupa muito com a Ponta da Praia. Eu fui morador da Ponta da Praia há muitos anos atrás, e ninguém se preocupa muito com a Zona Noroeste, né? Que pega isso aí, então é muito mais provável a gente encontrar logo o ponto da Praia Novos Tempos do que terminar o Zona Noroeste Santos Novos Tempos aqui. Eu queria que fosse Velhos Tempos, tá cada vez pior a coisa, né? Inclusive, claro, quando a gente pensa mais na orla aqui, né? Mas a Zona Noroeste também é muito sensível a esse tipo de ocorrência, mas ali aquela área mais da alta da maré, né? Ressaca, exatamente. Sim, claro. Lógico, mas aquela área que foi bastante acometida, uma parte ali, historicamente, era a praia que foi ocupada, foi aterrada, e também na época que foi bastante mencionado e que deve ser motivo de reflexão, é a desassoreação, é o aumento do calado da entrada do canal, né? Aquilo ali, o bombeamento, aquela dragagem da entrada, o que fazer, onde jogar essa areia, o que está acontecendo, se está de fato puxando, se está causando uma maior sensibilidade ou probabilidade desse tipo de evento. Eu acho que as autoridades que estão lidando ali diretamente com isso são as que devem ser conclamadas para se justificar. Exatamente. Falta um arcabouço científico mais completo. Perfeito, a respeito desse quadro, né? Eu acho que falta a dragagem flui, sim, pode ser, mas até quando, como é que se faz? E o que você vai adotar, né? Será que a história já tão discutida desde antes de Oswaldo Justo, será que vamos fazer esse túnel? Será que vamos fazer um túnel submerso? Será que isso também vai ter? Será que vai impactar de alguma forma? Será que a limitação, se fizer uma ponte ou de não aumentar o calado, será que no futuro o nosso porto pode se ver alijado de determinados calados de determinados navios? É complicado mesmo, mas só quero dizer que a Defesa Civil se colocou à disposição. Os moradores podem ligar no caso de problemas por 3208.000, e também foi criado um cadastro aí pelo Poder Público para avisar por celular, ter celular moradores da Ponta da Praia, mas até agora poucas pessoas aderiram, e segundo a matéria da Tribuna da nossa colega Egli Cisterna, o Clube Vasco da Gama já avisou para que as pessoas amanhã não deixem os veículos lá por precaução. Muito bem. É incômoda essa situação, incômoda demais. Bom, vamos em frente, Thiago, por favor, com a nossa pauta aqui do Bom Dia Rádio City. No Breu, Avenida Francisco Glicério, em Santos, ficará no escuro por mais de um mês. Muita expectativa existe na espera do funcionamento do VLT em toda a sua rota. Enquanto isso não acontece, as obras que normalmente já causam muito transtorno geraram mais um problema: a escuridão, que tem tomado conta da Avenida Francisco Glicério em Santos, nos trechos entre a Ana Costa e a Bernardino de Campos, o que tornou-se um perigo para os pedestres, motivo de festa para bandidos continuar, né? E não será por pouco tempo, não. A luz por ali foi desligada por conta das obras e só deve ser religada daqui a um mês. Esse foi o prazo dado pela MTU, responsável pelo serviço. Já aconteceu um caso aí de violência. Uma promotora de vendas de 51 anos lutou contra o bandido que saltou de uma bicicleta para roubar o celular. Ela tomou o aparelho de volta a perceber que o assaltante estava desarmado. Não é exatamente nesse trecho, mas foi ali próximo que houve assassinado aquele jovem Luan Chiro por causa do roubo do celular. Olha, preocupa muito. Lembrando, tá muito escura aquela região mesmo, é fato.
É fato, e esse um mês ou mais que a MTU para restabelecer a luz é um grande absurdo. Aliás, eu sempre falei que o VLT tem erros conceituais desde o início. Sempre brinquei que a abreviação de vai levar tempo, VLT, e vai levar tempo mesmo, é uma coisa assustadora. Quem dizia isso aqui é até nosso ouvinte aqui, jornalista, o Uriel Vilas Boas. E sempre realmente, eu não tinha ouvido o Uriel falar isso, mas realmente o Uriel tem toda a razão. Colocava aqui. É assustador, porque primeiro tá errado o sistema. Nós estamos colocando no mesmo nível dos carros. Era para ser monotrilho, era para ser acima. Ou faz abaixo ou faz acima. No mesmo nível não dá certo. A gente já teve vários problemas com isso. Essa é uma cidade muito adensada, não dá para fazer dessa forma. Outra questão, eles estão usando e abusando de custos altíssimos para entregar para uma empresa privada. Nós estamos pagando 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de reais por essa obra, comprando os trens da Espanha, fazendo uma série de coisas, e vamos entregar para uma empresa privada que vai cobrar da gente novamente. Então, quer dizer, é algo assustador o que está acontecendo. Ficar um mês sem luz é um crime que vai ser feito naquela região, está sendo feito naquela região, sabe? Já foi abandonado, já teve focos de dengue na obra, teve 1000 problemas nessa obra, é uma obra suspeitíssima por próprio Ministério Público que diz isso, não sou eu que estou falando. É uma obra extremamente suspeita em todos os sentidos, em todos os seus pontos. Agora, é claro que a gente quer um transporte público eficiente, claro que a gente quer, mas é uma obra, infelizmente, que não traz grandes coisas para Santos, infelizmente. Era para trazer, deveria trazer. Vai trazer ainda? Eu espero que traga, não, sempre é uma melhoria, sempre há uma melhoria, mas o custo dessa melhoria, na minha opinião, está sendo muito alto, e uma espera começa de um mês, eu não consigo ver lógica. Por que você vai parar um mês? Isso é o tipo de um negócio que você consegue fazer em 2 dias, você faz, sabe? Coloca mão de obra especializada, rápida, em quantidade, você faz em 2 dias a religação, e não tem menor sentido ficar um mês sem ter, não tem menor condição. Eu pergunto por que precisou ligar a luz também, não esclarecer, devia ter contado antes, né? Lógico, é verdade, você chegar no seu prédio, isso é básico. Fala assim, ó, é o seguinte, vai ter reparo na rede e amanhã não tem luz da meio-dia às 6 da tarde, né? Você imagina cada coisa que você for ter que fazer, você ficar um mês sem fazer a luz. É verdade. Sem planejamento. E é que, como você falou, como o João falou, a relação custo-benefício dessa obra é que eu acho que é que a população hoje se debate. Porque é transtorno, é suspeita de desvio de dinheiro, são bilhões gastos. E será que o retorno, como você e o Zé comentaram, vai entregar isso para uma empresa privada? Será que o acesso, esse custo, também vai ser algo que a população vai conseguir arcar? Ou será que vai ser mais um tópico para causar revolta na população e revolta a respeito do valor desse ticket que vai ser pago para poder utilizar o VLT? Existe também uma pressão, né? Para que esse VLT já demorou bastante. Já visto no Rio de Janeiro, estive lá nas Olimpíadas, você tem a integração total. Não é ideal ainda, mas você tem a integração BRT, VLT, ônibus. Verdade. Trens urbanos. E quer ver uma coisa? Pelo menos o sistema está todo integrado. Tem falhas? Tem, evidentemente, mas o sistema já está integrado. O VLT do Rio começou depois do nosso. E ele está funcionando politicamente apenas, porque não poderia nunca colocar para funcionar um trem que não tem manutenção, não tem pátio para fazer a manutenção. Você coloca para funcionar, amanhã dá um problema num freio desse, aonde é feita a manutenção? No meio da rua. Não tem manutenção, simplesmente, porque a primeira coisa que você faz, isso é mundial. Qualquer um vai fazer uma parte de trem, isso é trem. Tá? Aliás, o ônibus é a mesma coisa, carro é a mesma coisa. Começa pela garagem. Tem que ter o pátio. Você tem que ter o pátio de manutenção, com o pessoal treinado, para manutenção, para limpeza. Hoje a limpeza é feita no meio da rua. Nós não temos nem isso. Vai ter. Bom, vai ter, então não coloca andando. Porque amanhã, se tiver algum defeito nesse sistema de freios, por exemplo, que é o mais sensível, eu quero ver o que vai acontecer. Porque é uma irresponsabilidade total. Ricardo. Não, eu acho que o João agora foi muito feliz nessa colocação, porque se a pessoa não consegue planejar que vai haver falta de luz durante um mês, agora não tem um planejamento sobre manutenção, o que ele levanta, eu acho que isso daí demonstra o porquê que tantas pessoas estão indignadas e levantam suspeitas sobre a real necessidade de ter gasto tanto dinheiro. Será que esse valor pago
é de fato o valor honesto, o valor correto para essa obra? Eu duvido disso. Também duvido disso e realmente assim, a forma que é feita, o planejamento muito mal feito. Muito mal feito. Não tem menor condições. Infelizmente é uma obra eleitoreira apenas. Perfeito, eu também concordo. Eu vou dizer assim, uma percepção que eu tenho quando eu vejo o VLT. Principalmente, aí, meu filho estuda na Glicério com Cana 1 e também faz atividades esportivas ali no Clube dos Ingleses. Então, volta e meia. Você sabe que nesse trecho eu nunca vi nenhum passageiro dentro do VLT? Reparem, vocês também. Porque não é o fluxo. Em São Vicente, pouca gente, porque ele ainda não é vantajoso. Ele tá caro. Tá muito caro. A passagem tá cara e o trecho que ele cobre agora é relativamente pequena. Muito pequena. Claro, eu acho um avanço o VLT, mas precisa arrumar muita coisa ainda. Bom, 7h29, vamos parar pro intervalo comercial. Retornamos já com o Giro Nacional de Notícias no Bom Dia Rádio City, uma realização da CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui com o nosso programa Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Nossa edição vai ao ar, nosso programa jornalístico vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã. É uma satisfação muito grande tê-los conosco, sempre aqui prestigiando o nosso programa, nosso projeto jornalístico, capitaneado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada, os comentaristas João Vilela, que é empresário e advogado, e o médico Dr. Ricardo Camilo de Almeida, hoje estreando aqui na bancada do nosso programa. E agora eu tenho que falar para você de uma grande parceira, né, do Bom Dia Rádio City, que é a Design Gallery. Design Gallery é uma loja muito agradável, tem muitas peças bonitas, funcionais, várias faixas de preço, muita qualidade para você, excelente atendimento. Ela é campeoníssima em listas de casamentos, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas hexacampeã no Top of Mind. É a mais lembrada, indiscutivelmente, na categoria artigos para lar e decoração, e agora também em presentes finos. Design Gallery atende você em 2 endereços, 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Vamos aos principais destaques do cenário nacional, Thiago. Giro Nacional. Temer anuncia concessões e privatizações para 2017 e 2018. São 25 projetos, 34 leilões de privatização no projeto chamado Crescer, que contempla principalmente os aeroportos do país, entre outras medidas. Se for bem feito, já não era sem tempo, né? Já coloco se for bem feito, que a gente tem tanto medo de corrupção no país que é assustador isso, mas já era sem tempo. A Infraero não tem a menor condição de cuidar de aeroporto. É algo absurdo o custo que nós temos hoje no aeroporto brasileiro, é assustador. A falta de aeroportos é assustadora também. Apesar de todas essas concessões não ser feitas junto com a Infraero, não tenha dúvida disso. Se bem que as últimas que fizeram, depois eles foram recorrer ao governo pedindo, por favor, nos ajudem, que a gente não tá dando conta. Não dá, né? Fazer dessa forma, não adianta, fazer para ter o governo de backup aí não é fácil, né? É fácil. Deixa eu também participar disso daí, pô. Eu acho que essas privatizações que estão sendo anunciadas pelo governo deverão ser estudadas muito melhor para que de fato seja algo positivo para a sociedade, não levantando suspeitas como ocorreu com o leilão da Vale, que na época do Fernando Henrique Cardoso falaram que foi praticamente entregue para a iniciativa privada a preço de banana, se bem que a banana não está nem tão mais barato assim. Não tem mais nada tão barato. Né? E que agora a ex-presidente, a Dilma, quando fez os leilões, que falou que não faria, que era contra a privatização e acabou fazendo, fez de uma forma torpa, né? Não conseguiu fazer de uma forma eficiente, acabou no momento leiloou ali Campinas e o pessoal de Campinas precisou sair correndo e voltar pro governo e falar, olha, prolonga essa forma de pagar, porque senão a gente não vai ter fluxo de caixa. Agora o Temer vai ter que mostrar que de fato ele tem uma equipe que consiga planejar isso melhor e não cometer os mesmos erros dos governos anteriores. Então, o programa inclui ativos em rodovias, ferrovias, terminais portuários, mineração, geração, distribuição de energia e saneamento. Em tese, a privatização tende a melhorar o serviço, mas depende da maneira e com quem ela for feita. Isso é fundamental, né? Como foi bem colocado aqui. Sem dúvida. E outra coisa,
o Estado não dá para gerenciar nada praticamente, tem que ser o mínimo possível. O Estado que tenta gerenciar muitas coisas não dá certo, é no mundo inteiro isso, não é questão só de Brasil. No Brasil é pior ainda. Mas aí é cargos de confiança, colocar no pessoal indicado para tirar o dinheiro, como a gente viu no caso agora, infelizmente, da Petrobras, que foi dilapidada de toda forma. Mas o que você coloca vai exatamente contra a filosofia do PT, né? Que era o Estado grande, o Estado presente em todas as áreas, Estado provedor, paternalista. Os amigos também, né? Ele não foi tão ruim para aquelas empresas amigas deles, né? Concordo, porque veja, você tem que ter um governo, na minha visão, que fiscalize, ele não tem que estar lá participando, e sim determinar como vai ser a regra do jogo. Agora veja, será que o Temer, que estava tão afinado com a Dilma, umbilicalmente ligado ao governo, lógico, quem votou Dilma votou Temer, claro. Agora, será que ele vai ter essa condição de apresentar uma mudança tão radical assim de pensamento, estabelecendo a meritocracia, estabelecendo o capitalismo de fato? Será que essa mudança de perfil, esse modelo liberal mesmo, é isso? Será que ele vai conseguir? Será que isso é próprio do PMDB? Eu vejo o PMDB mais como um centro, mais, né? Fisiológico. É isso, uma coisa mais do toma lá da cá. Ministro afirma que nunca se cogitou aumentar a jornada de trabalho. Ronaldo Nogueira, será que foi um recuo? Porque foi anunciado esse aumento da jornada, se bem que eu acho que as pessoas entenderam de uma forma errônea, não é que você agora você entra às 8 da manhã, sai 6 da tarde, que você sairia 4 horas mais tarde, sairia às 8 da noite, e não é bem assim, né? Não é nada assim, porque simplesmente manteve as 44 horas de trabalho, não altera nada, e tem várias profissões, isso é tanta, o Ricardo é médico, ele sabe às vezes plantão que o médico tem que fazer aí, que tem de 24 horas, não é isso, Ricardo? Então, quer dizer, cada profissão tem a sua questão, ele aumentar o número de horas extras na realidade, que é outra coisa, é irreal, sabe? Essa nossa CLT de 1940, ela vai acabar por bem ou por mal, porque hoje em dia o mercado não é mais assim, e hoje em dia com aplicativos, com uma série de coisas, vai mudar completamente a questão. Então, não tem como a gente manter mais uma CLT arcaica como essa, que só aumenta o desemprego e a informalidade. Enquanto a gente não entender isso realmente, não vai resolver. E essa história 12, a gente sabe que quanto o ser humano trabalha 8 horas, biologicamente, fisiologicamente, é mais saudável de 6 a 8 do que trabalhar 12. Então assusta realmente. Não é questão disso, é questão de você saber melhorar o sistema todo. Não é questão de quantas horas para cada um que dá para trabalhar. É outra, a resposta é outra, não é essa. Mas será que é o que está aqui na manchete do ministro Ronaldo Nogueira? Nunca se cogitou aumentar a jornada de trabalho? Será esse nunca é? Nunca não existe, que né? me incomoda, né? Eu acho será que houve um recuo? Não é bem assim e tal. Eu temo que isso freie esse ímpeto dessa reforma tão necessária, não é? Essa reforma, essa errado, flexibilização, né? das relações de trabalho, né? Regidas por lei. Mas isso daí o governo Temer já está sendo alvo desde o começo. No começo ele anunciou que iria reduzir de forma expressiva o número de ministérios, recuou. Anuncia uma mudança da CLT de uma forma um pouco mais abrangente, que o empresariado via com uma forma muito positiva, e agora começa a dar os passos para trás também. Eu vou na toada do Zé, que na verdade eu acho que essa palavra foi dita e depois eles recuaram. Foi desdita. Claro. Por favor, ignorem o que eu falei. Olha, só rapidamente. Não é bem assim. Você vê, na minha loja, eu tenho 2 escolas praticamente em frente à minha loja. Eu poderia contratar uma mãe que vai levar um filho por 1h da tarde e vai buscar o filho às 5, 6 horas da tarde, por exemplo. Eu poderia contratar essa pessoa para trabalhar na minha loja naquele período. Ela foi levar o filho na escola, o filho está na escola, ela já fica ali, já trabalha e depois sai. Isso é praticamente inviável, você contratar por poucas horas. Então, são coisas que nós temos que mudar, porque isso gera desemprego. Então nós temos que mudar o sistema. Para aquela mãe seria sensacional, porque ela já vai levar o filho, já vai trabalhar, e quando vai buscar o filho já sai e vai embora. E isso é inviável na prática. Mas o que eu escuto da discussão, que eu acho que está sendo o grande erro no que discutir, é que não se deve discutir, a meu ver,
a flexibilização, isso é óbvio que é necessário, é óbvio que a mudança, voltamos ao assunto, o governo não tem que ele determinar como vai ser a nossa relação, ele tem que estabelecer os parâmetros. Olha, a relação é até esse ponto, dentro desse universo vocês podem ser livres para discutir. O que eu entendi que era o interessante dessa proposta, claro, pelo que eu li, achei que ela contemplava que alguma coisa errada no Brasil em termos de justiça trabalhista há. Tanto é que, eu vou dar um número para vocês, isso é comprovado. 98% de todas as ações trabalhistas no mundo são brasileiras. 98% de todas as ações trabalhistas no mundo. Então o mundo inteiro que tem 2% tá errado e nós estamos certos, né? Mas veja, eu tenho um laboratório. Se eu pagar R$1.000, eu tenho que pagar mais de 1.200 pro governo. Veja, será que se eu negociar com os meus pleiteantes, com os meus colaboradores e mudar essa força, que você acha que eu quero? Pessoal, eu escutei isso daí, alguém que defende a manutenção desse estado pesado, paquidérmico, de que o empresário vai acabar com. Você acha, se eu tenho um funcionário eficiente, eu não vou querer perdê-lo. É que o pessoal não tem um conceito que eu acho que é fundamental. E todo mundo é chamado de colaborador. Então você tem empregado, funcionário e colaborador, tudo é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que o empregado é aquele que não quer ser taxado de desempregado. Ele quer o emprego, mas não quer trabalho. Você manda o cara fazer, ele fala, poxa, mas aí não. Esse é o empregado. O funcionário é aquele que você tem que ficar dando ordem. E o colaborador é aquele que desenvolve, é o cara que resolve. E veja, uma pessoa que tem uma educação como a nossa, que falha, às vezes não consegue nem raciocinar direito, ele não vê. Eu acho que é tudo tão integrado, o Brasil precisa mudar em tantos aspectos, que eu acho que a meritocracia vai ser um passo muito importante. Se o governo Temer, no todo, conseguir implementar a cultura da meritocracia nacional, eu acho que vai ser já um grande ganho para nós. Agora, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, diz que quer discutir redução de dívidas dos estados. Então, para fazer a roda da economia geral, porque a queda da arrecadação é generalizada. Então, querem dar fôlego. Até alguns falaram, a gente queria mesmo tratamento do Rio de Janeiro nas Olimpíadas, né? Porque, sei lá. Bom, mas essa questão da dívida dos estados, mal construída por sinal, né? É uma temeridade você apenas dar fôlego sem de repente corrigir algumas políticas corriqueiras, né? Que levam esse endividamento sem significar exatamente eficiência no retorno para o cidadão dos serviços prestados, mas a Carmen Lúcia começa, no meu entendimento, bem para tentar resolver essa questão, já nesse bojo colocar a questão da guerra fiscal. Há mais de 200 ações de estados contra estados tramitando lá no STF, e também ela colocou aí em pauta o outro tema interessante, que além da guerra fiscal, que foi a judicialização da medicina. É muita coisa. Vou começar com o Ricardo sobre esses temas todos, mas basicamente sobre a questão da redução da dívida dos estados, guerra fiscal, como é que você vê esse contexto? Os estados do Norte e Nordeste foram bater lá, acho que foram 14 ou 15, foram lá para falar também com o Henrique Meirelles, falando assim, olha, a gente vai decretar aqui estado de calamidade também, vamos fazer igual ao Rio de Janeiro e não vamos pagar, e vai ser um desastre para a economia nacional, que começa a ter alguns sinais de ganho de fôlego. Isso daí eles foram conversar, então eu acho que essa pauta ainda tem muito a se desenvolver, ainda está muito no início. Eu acho que, como o Zé bem colocou, eu acho que o erro foi lá atrás, na forma como essa dívida foi estabelecida, a forma de pagamento, é que o Brasil todo mundo via como uma maravilha, né? Maquiando e agora explodiu no colo de todo mundo essa dívida monstruosa, pra você ver, 170 bilhões de déficit, isso daí não é dinheiro de café de botequim, é uma senhora dívida que o pessoal acha que tá muito bem, obrigado. Eu acho que o Brasil ainda está nos primeiros sinais, e se isso daí não for bem equacionado, vai ser o prego no caixão, a gente vai encarar uma situação ainda muito pior. Agora, o João, nosso tempo infelizmente é escasso. Eu vou deixar para você do que eu coloquei sobre esse trabalho inicial da ministra Carmen Lúcia, para você comentar a guerra fiscal
e também a judicialização da medicina, ambos aí ficam à vontade para comentar. Acho que a judicialização até o Ricardo vai ter mais. Sim. Que eu. Mas a questão é um problema seríssimo, porque nós temos hoje 27 estados, 27 legislações. A questão tributária é um absurdo no Brasil. Hoje uma empresa que você queira vender para o Brasil inteiro é um caos para você conseguir calcular cada imposto, cada tributo, cada situação de cada estado brasileiro. Os estados são mal planejados, mal geridos, são péssimos gestores, os estados e as cidades. E nossa região está cheia também disso. Então, são péssimos gestores, não tem planejamento nenhum. O grande problema nos estados e nos municípios que aconteceu, que eles esperavam uma receita maior por causa da evolução das receitas de tributos pela economia que tinha, fizeram um planejamento péssimo, não prevendo um problema posterior, e aí virou essa dívida toda. E as cidades estão extremamente endividadas. Nós vamos descobrir isso só das cidades apenas em fevereiro. Porque vai entrar a campanha política, tá tudo bem, tudo legal. Quando chegar em fevereiro, eu acho que vai ser o nosso fundo do poço, infelizmente. As cidades vão demonstrar que estão quebradas. Se pegar o balanço hoje das cidades, inclusive da nossa, e for ver como é que tá, nós estamos mais endividados proporcionalmente que o governo federal. E questão, pois não, Ricardo, fica à vontade. Não, eu acho que... sobre tudo que foi colocado. Eu só ia comentar um ponto que o João bem levantou a respeito dessa dívida dos municípios. De fato, que quem entrar vai querer ser o mais transparente para falar, olha, já recebi dessa forma. Então, de fato, eu acho que em fevereiro vai ser o grande mês pro Brasil. Mas se for que nem São Vicente também não resolve, né? Recebi ruim, aí piorou. Piorou. Verdade. Também não São dá, Vicente acontece o seguinte, quando a gente imagina que tá no fundo do poço, eles contratam mais 500 cargos de confiança para cavar um pouco mais fundo. Então é isso que acontece, cada vez é mais profundo, é incrível. Judicialização da medicina está em pauta também. Até o governador Alckmin, ele sugeriu uma câmara técnica, porque diz que há distorções, como por exemplo, medicamentos que sequer foram liberados pela Anvisa, às vezes a justiça determina que sejam comprados nos Estados Unidos, por exemplo. Isso também não pode ocorrer. A discussão nesse ponto já é muito antiga. Eu acho que agora isso vira à tona. Dentro da medicina isso já é muito antigo, agora isso vir à tona é mais importante, a meu ver, porque, por exemplo, vários casos de fetos que nascem com extremo baixo peso, que vão ter sequelas, mesmo com todo o avanço da medicina. Óbvio que existem casos que a criança sai muito bem, mas muitas vezes a criança não tem condição, vai ter sequelas neurológicas, sequelas motoras, e se gasta fortunas por imposição judicial que tem que se manter aquilo. Às vezes as cifras batem milhões e você falta um saneamento. Veja, olha, tem um dado que é incrível. A Santa Casa de São Paulo levantou que os traumas do joelho para baixo que são atendidos no pronto-socorro, mais da metade são por falta de conservação da via pública. Veja, isso daí a prefeitura não poderia fiscalizar, olha, mantém, não, você tá andando, você torce o pé, cai num buraco. Quanto que isso custaria? Será que o Haddad em São Paulo saiu pintando para todo lado para fazer ciclovia? Será que era tão mais caro comprar um saco de cimento e tampando buraco? Eu me questiono até que ponto essa judicialização não vem apenas para atender a consciência, porque num estado pobre como o nosso, num estado onde os recursos são escassos, eu acho que o direcionamento exato, real dimensionado do que fazer, eu acho que não deve a justiça determinar. Eu acho que nesse ponto o governador é muito feliz. Eu acho que tem que ter critérios técnicos para não se tornar uma coisa pessoal. Sim, mas a cultura de você recorrer à justiça não vem também das deficiências de atendimento, de contemplar o cidadão com uma saúde realmente claro, que atenda às necessidades? Mas o cidadão brasileiro, ele fala com quem hoje? Para quem ele recorre? E tudo é judicializado. A gente estava conversando agora há pouco. É judicialização da relação de trabalho, é judicialização da saúde. O cidadão brasileiro, ele não conversa. Ele vai, porque ele não tem esse respaldo, não tem essa cultura, ele não se vê capacitado para encontrar uma solução. Tudo ele se judicializa. E na saúde tem um porém nisso daí, porque a saúde, na verdade, ela deveria ser uma saúde de prevenção, uma saúde para evitar esse alto custo.
Veja, se você começa a drenar o dinheiro para para compra de medicamentos que às vezes não tem nem tanta necessidade ou às vezes nem tanta valia documental, então será que nem tanta eficiência para atuar naquele quadro? Será que de fato, porque os estudos científicos, não vamos muito longe, a droga da USP lá de São Carlos, fosfetanolamina, a fosfetanolamina, não tinha nenhuma comprovação e por uma judicialização foram obrigados a distribuir e depois interrompe, o Supremo que determinou. Eu acho que foi a partir desse ponto que surgiu, que veio à tona agora esse ponto para discussão, porque na verdade, se for transformar em valores o tanto que o governo paga por imposições judiciais que às vezes descabidas, lógico, isso existem outras que são muito importantes, mas veja, eu acho que tem que se ter critérios técnicos, não pessoal, não da cabeça de um juiz que muitas vezes ele julga sem ter um respaldo técnico. Quero colocar duas coisas bem rapidamente. Primeiro, que eu estava conversando com o diretor de uma das maiores empresas de planos de saúde, ele falou que 30% do valor deles é destinado à parte de judicialização. Ele poderia falar, daria para dar um desconto de 30% na realidade que a gente reserva para esses problemas que eles já sabem, já tem uma proporção. Eu sou da Unimed, o Raimundo falava muito isso. Exatamente. No final do Raimundo. Então, é exatamente isso. Outro dado que você aproveitando na questão do planejamento da prevenção, a Organização Mundial de Saúde coloca que cada $1 investido em infraestrutura e saneamento, você economiza $60 na medicina final. Esse dado me assustou muito quando eu ouvi, é um dado que eu sempre repito por causa disso. A vacinação foi o que você falou da Santa Casa, que abaixo do joelho para baixo ali, o que acontece é uma calçada mal. Então, é realmente isso. E o custo disso é altíssimo, é muito mais alto do que qualquer coisa, do que se arrumar realmente. Então, hoje, infraestrutura e saneamento básico que é desperdiçado por nós de uma forma grotesca, realmente a falta de infraestrutura gera para a própria saúde. Agora, tem que inverter essa mão mesmo, adotar o critério de saúde preventiva, que pode ser implantado na educação. Perfeito. E voltamos de novo a integrar os saneamento, educação, então tem que mexer na raiz desse problema. Vamos agora falar de esporte no nosso programa, já temos ali o nosso especialista, às 7h53. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia a você, Zé, bom dia aos comentaristas e também principalmente ao ouvinte ligado na Rádio City. Hoje é dia, de Campeonato Brasileiro, rodada quase completa, né? Amanhã a gente termina a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos já no dia de hoje. Olha, a um passo da crise, hein? O Corinthians enfrenta o Coritiba fora de casa, precisando vencer. O técnico Cristóvão Borges, depois da derrota no Clássico na Vila Belmiro, bastante pressionado, e Christian será a novidade no time titular do Corinthians. 21h45 no Paraná contra o Coritiba. Mesmo horário, jogando na sua arena. Que jogo, hein, Zé? Que partida que vai acontecer hoje em São Paulo. O líder Palmeiras recebe o vice-líder Flamengo. Lembrando que não vamos ter torcida do Flamengo e uma parte do estádio do Palmeiras sem a torcida do Verdão, hein, Zé? Punição por causa daquela briga em Brasília, né? Um papelão daquele, rapaz. Eu não aguento mais esse negócio de briga de torcida, viu, Ricardo? E o detalhe é que a briga aconteceu entre a torcida do Palmeiras e do Flamengo. A punição veio um turno depois de tudo aquilo que aconteceu em Brasília. Um pouquinho mais cedo, 7h30 da noite, jogando no Rio de Janeiro, o Santos Futebol Clube enfrenta o Botafogo na briga por uma vaga à Libertadores da América. O Peixe que não terá o zagueiro Luiz Felipe, vetado pelo departamento médico, e também Copete. Os dois estão fora do jogo perigoso contra o Botafogo, que vem numa crescente no campeonato, hein, Zé? Vai ser um jogo perigoso, mas acho que o Santos, se encontrar o padrão que teve fora de casa em alguns jogos, principalmente no primeiro turno, tem chance de vir com um bom resultado. Sem dúvida, vai ser uma grande partida hoje no Rio de Janeiro. Fechando a rodada, amanhã o São Paulo Futebol Clube, no seu estádio, recebe o Cruzeiro, mais um jogo valendo a briga contra o rebaixamento. São Paulo e Cruzeiro não fazem um grande campeonato, mas tem tudo para ser uma grande partida. Portanto, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente volta para falar tudo aquilo que aconteceu. Ô Zé, eu quero seu palpite pro jogo no Palestra Itália, ou melhor, desculpe, no Ananias Parque e também no Rio de Janeiro, Zé. Bom, o Gabriel Jesus vai jogar? Joga, falei pra você ontem, treinou no final do treino, bateu bola, é ele mais 10 no Palmeiras, Zé. Então, Palmeiras 2-1.
Eu acho que vai empatar. Palmeiras e Flamengo. Isso. E no Rio de Janeiro o Santos vai ganhar suado 2-1, pois não? Eu concordo com você, 2-1 pro Peixe. Vamos ser otimistas. Então tá marcado. Amanhã eu volto para falar como foi a rodada do Campeonato Brasileiro, trazer mais detalhes e informações. Olha, nesse momento, temperatura agradável em Santos, meio nublado, mas o sol vai aparecer. E a ressaca chega hoje, hein, Zé? Hoje ou amanhã, vamos ver. Ficar de olho aí, porque a última ressaca quase levou a cidade embora. Eu falei de futebol, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza. Tem o café e o açúcar. Grande abraço, boa quarta-feira. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo. Até amanhã, Ricardo Martins aqui com as novidades do esporte no nosso programa. E eu tenho um recado também da Home Life. Home Life, que é uma referência, atendimento domiciliar. Avançou muito esse atendimento domiciliar com vantagens, né? Tem particularidades que o atendimento domiciliar pode causar, pode trazer para você, até pela proximidade, de você ajudar aquele amparo emocional da família, a orientação de gente altamente especializada que a Home Life vai te oferecer em todos os níveis, desde o atendimento domiciliar mais simples até o mais complexo. Tudo isso está à sua disposição, com um conceito que vem crescendo no mundo inteiro: atendimento domiciliar. Vai até um encontro que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? E a Home Life está à sua disposição já com 10 anos, agora numa nova sede à sua disposição. Ana Costa 146, 17º andar, telefone 3202-6440. Confira o que a Home Life pode te oferecer pelo site homelife.com.br. MP determina que governo integre SAMU e resgate dos bombeiros. Inquérito do Ministério Público do Estado de São Paulo concluiu que 40% das ocorrências abertas não estão sendo atendidas pelo SAMU por falta de recursos que deveriam vir em parte do governo estadual, mas que atualmente só conta com verba federal e municipal. O MP de São Paulo obteve liminar na Justiça em 6 de setembro que obriga o Estado a fazer uma interação entre os serviços de resgate gerido pelo Corpo de Bombeiros e também do SAMU. O inquérito civil da Promotoria de Saúde do MP investigou reclamações de atrasos e não atendimento aos chamados de serviço de transporte móvel de emergências e urgências na cidade de São Paulo. Ficou constatado também que a carência de recursos humanos e materiais do SAMU está impedindo o atendimento pleno de demanda. A Justiça deferiu o pedido de liminar da ação civil pública para que o governo estadual, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100 mil, enquanto não sentenciado o pedido, efetua a interação entre serviços do resgate e do SAMU para atender essa demanda. É uma notícia triste que a gente recebe aqui. Muito triste, mas eu vejo uma falta de planejamento também no SAMU muito grande. O atendimento que você pega, às vezes as pessoas a pessoa liga, você é atropelado, por exemplo, tá consciente e tudo mais, tem um bom plano de saúde. Quantas vezes não acontece isso? As pessoas ligam pro SAMU, pro 192 e acabam te levando pro socorro municipal. Não é feita uma triagem antes. Hoje em dia, com a informática, já poderia saber se a pessoa, estando consciente, claro, se não estiver inconsciente não dá, mas estando consciente você poder prever, olha, realmente eu tenho plano de saúde, mostrar o plano de saúde, entrar em contato, ver se está atualizado, não chegar lá no lugar, você não consegue entrar, e há uma discrepância e as pessoas acabam caindo todos no mesmo lugar, que não é no pronto-socorro municipal, e acaba acontecendo esse monte de coisa. É muito comum você ver pessoas com um plano de saúde, poderia ser retirado dali, levado para o hospital particular que ela tem o plano, e ficar uma fila, fica um caos todo, um custo público altíssimo, um tratamento que fica cada vez pior. Realmente tem que rever muita coisa do SAMU. O mais importante é que não fique o jogo de empurra-empurra. O governo federal falando. É o caso, né? Até o Estado fala assim: nós temos resgate próprio e não é obrigado de ser. Tem que ter assistência do paciente de qualquer jeito. Quem vai fazer, como vai fazer, isso daí é uma discussão que tem que ser muito rápida. O importante é dar assistência. E como o João bem colocou, se tem um convênio, eu acho que a pessoa precisa perguntar. E aí leva para outro lugar, desafoga o serviço público. Bom, obrigado ao João Vilela, ao Ricardo Camilo de Almeida, ao Thiago Ferraz, a você que nos brindou com a sua audiência ao longo do programa. Estamos terminando por aqui mais uma edição do Bom Dia Rádio City, com o recado da APO Planos Odontológicos Empresariais, assistência odontológica de qualidade, numa empresa que é referência no setor, sediada aqui em Santos e Sorocaba.
atendendo aí mais de 60 mil vidas. A APO que é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos, uma rede credenciada de alto nível, não é? Os entes só são admitidos por indicação já de outros profissionais já qualificados que integram a APO, que tem o atendimento extensivo a todo o território nacional. Conheça mais ligando 21044000 ou acessando o site apoodonto.com.br. E falei aqui no Uriel Vilas Boas, o jornalista e também integrante da coordenação de movimentos aí que cuidam das questões trabalhistas, a possibilidade de reforma da Previdência e alterações na legislação são os assuntos de uma plenária convocada pelo MAP-LP, Movimentos de Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista, que será realizada nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, na sede do Sindaporte, a Rua Júlio Conceição 91, a partir das 9:30 da manhã. Além de sindicalistas da Ativa, de associações de aposentados, estarão presentes também os principais representantes das centrais sindicais da região. O objetivo principal da plenária é elaborar uma proposta de mobilização nacional para que os parlamentares federais, aos quais serão submetidas as propostas do governo, sejam pressionados em suas bases eleitorais. Está aí a manifestação do movimento de aposentados e pensionistas do Litoral Paulista, encerrando a edição de hoje do Bom Dia Rádio City, que volta amanhã às 6:45 da manhã na Rádio City FM, numa realização da CDL Santos Praia. Uma excelente quarta-feira e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.